Às vezes, o homem mais famoso do mundo pode se tornar completamente invisível. E é nesse momento, quando as máscaras caem, que a verdadeira natureza das pessoas é revelada. Não em um campo de futebol sob os aplausos de 80 mil pessoas, mas no silêncio julgador de um restaurante caro, numa noite fria em São Paulo. A história começa no Le Ciel, um nome que soa como uma promessa de paraíso, mas que naquela noite se tornaria o palco de um inferno particular. O ar ali dentro era rarefeito, denso de perfume importado, sussurros de negócios milionários e o tilintar quase arrogante de talheres de prata contra a porcelana. As paredes, revestidas de veludo escuro, pareciam absorver o som, criando uma atmosfera de exclusividade opressora. Os garçons moviam-se com uma precisão coreografada, os sorrisos fixos, os olhos treinados para identificar poder, dinheiro e status. Eles não serviam comida, eles administravam egos, e o maestro daquela orquestra de vaidades era Ricardo, o gerente. Um homem de meia idade, com um terno impecável e um olhar que media o valor de cada cliente pelo preço do relógio em seu pulso. Naquela noite, Ricardo estava mais tenso que o normal. Boatos corriam de que um crítico anônimo do Guia Michelin estava na cidade e o Le Ciel era um dos cotados para a cobiçada terceira estrela. Cada detalhe, cada guardanapo, cada sorriso tinha que ser perfeito. A pressão era sufocante. Foi nesse cenário que a porta giratória de vidro se moveu lentamente e um homem entrou. Ele não chegou em uma Ferrari, nem estava acompanhado por seguranças. Vestia uma camiseta básica, de cor neutra, um jeans simples e um boné de beisebol que escondia a maior parte do seu rosto. Ele caminhou sozinho, as mãos nos bolsos, com um passo que não pertencia àquele lugar. Não era o passo apressado de um executivo, nem o passo relaxado de um herdeiro. Era um passo de quem observa, de quem analisa, de quem espera. Era Cristiano Ronaldo, mas ali, naquele instante, ele era ninguém. Um fantasma. Um erro no sistema perfeitamente calibrado do Le Ciel. Ele parou perto da recepção, esperando. A hostess, uma jovem chamada Amanda, com um sorriso treinado para clientes de primeira classe, olhou para ele e o sorriso vacilou, transformando-se em uma máscara de polida indiferença. Ela o mediu de cima a baixo em um segundo e o veredito foi instantâneo. Não pertence. Ela continuou organizando um livro de reservas que não precisava de organização, ignorando-o deliberadamente. Outros clientes, esperando por suas mesas, lançaram olhares de esguelha. Cochichos venenosos flutuavam no ar como fumaça. Quem é esse? Deve ter errado a porta. Que falta de noção. A humilhação começou silenciosa, passiva, mas não menos brutal. Cristiano permaneceu calado. Ele não bateu no balcão, não levantou a voz. Apenas esperou. Seus olhos, por baixo da aba do boné, não demonstravam raiva, mas uma calma quase perturbadora. Ele varria o salão, não como um cliente procurando um lugar, mas como um general estudando um campo de batalha. Ele via a ansiedade nos olhos dos garçons, a arrogância nos gestos dos clientes ricos, a tensão no ombro de Ricardo, o gerente, que observava tudo de longe com uma carranca de desaprovação. Entre a equipe havia um jovem garçom, Lucas. Era seu primeiro mês ali. Ele veio do interior, sustentava a mãe e a irmã, e cada bandeja que carregava parecia pesar uma tonelada, carregada com o medo de cometer um erro. Lucas viu o homem de boné, viu o desprezo da hostess, os olhares dos clientes, e sentiu uma pontada de empatia, um desconforto. Ele sabia o que era se sentir invisível. Ele pensou em se aproximar, em oferecer um copo d'água, mas um olhar gélido de Ricardo o paralisou. A mensagem era clara: não se envolva. Finalmente, depois de vários minutos de um silêncio constrangedor, Cristiano se aproximou da hostess. Boa noite. Eu gostaria de uma mesa para um, disse ele, a voz calma, com um sotaque que claramente não era brasileiro. Amanda nem sequer levantou os olhos do livro. Mesa só com reserva, senhor. Estamos com a casa cheia hoje. Era uma mentira.
Havia pelo menos 3 mesas vazias, estrategicamente posicionadas para criar uma ilusão de demanda. Eu posso esperar, ele respondeu, sem alterar o tom. Amanda suspirou, um suspiro carregado de impaciência. A lista de espera também está fechada. Sinto muito. E voltou a ignorá-lo. O sinto muito dela soava mais como um desapareça. Cristiano não se moveu. Ele simplesmente recuou um passo, encostou-se numa pilastra e continuou a observar. Sua presença silenciosa começou a se tornar um incômodo, uma nota dissonante na sinfonia perfeita de Ricardo. O gerente decidiu intervir, caminhou até ele, o corpo rígido, o sorriso falso. Senhor, receio que não poderemos atendê-lo esta noite. Talvez o senhor possa tentar um outro estabelecimento na região? A sugestão era um eufemismo para uma ordem de expulsão. Cristiano, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos de Ricardo. E por um segundo, o gerente sentiu um calafrio. Havia algo naquele olhar, uma intensidade, uma profundidade que não condizia com a aparência do homem. Mas a sensação durou apenas um instante, rapidamente substituída pela sua própria arrogância. Entendo, disse Cristiano, a voz ainda mansa. Eu só estava esperando por alguém. Posso esperar aqui no canto? Ricardo hesitou. Expulsá-lo à força poderia causar uma cena. 5 minutos. Depois disso, terei que pedir que se retire. Ele se virou e foi embora, sentindo-se vitorioso. Ele havia neutralizado a ameaça à perfeição do seu restaurante. Mal sabia ele que a ameaça não era aquele homem simples encostado na pilastra. A ameaça era o que aquele homem representava. E o jogo estava apenas começando. Cristiano não estava apenas esperando por alguém. Ele estava esperando pelo momento certo. E enquanto esperava, ele continuava a observar. Mas o que ninguém percebia era que seu olhar não era aleatório. Ele estava focado em uma mesa específica no fundo do salão, uma mesa vazia, com uma única rosa branca em um vaso. Ele não estava ali por acaso. Havia um propósito sombrio e calculado em sua presença, um que ninguém naquele salão poderia sequer imaginar. A câmera dá um zoom lento no rosto de Cristiano, ainda sob o boné. Seu olhar está fixo na mesa vazia. A música de tensão aumenta ligeiramente. A humilhação era apenas a isca. O verdadeiro motivo de Cristiano estar ali naquela noite era muito mais complexo e perigoso do que uma simples mesa para o jantar. E a pessoa que ele estava esperando estava prestes a chegar, mas não era quem todos imaginavam. A paciência de Cristiano era uma arma silenciosa, e ele a usava com a maestria de um predador. Os 5 minutos dados pelo gerente se transformaram em 10, depois em 15. Ricardo, o gerente, observava de longe, o rosto crispado de irritação. Cada segundo que aquele qualquer permanecia em seu estabelecimento era uma afronta, uma mancha em sua tela de perfeição. A presença dele era um lembrete constante de um mundo que Ricardo se esforçava para manter do lado de fora da porta giratória, o mundo dos comuns, dos sem nome, dos invisíveis. Ele estava prestes a ir até lá e expulsá-lo de vez, quando um novo elemento de caos entrou em cena, desviando sua atenção. Um grupo de 4 empresários, claramente embriagados pelo vinho caro e pelo próprio poder, começou a notar a figura imóvel de Cristiano. Eles eram o tipo de cliente que Ricardo odiava e amava na mesma medida. Gastavam fortunas, mas tratavam a equipe como servos. Um deles, um homem corpulento com um relógio de ouro que brilhava ostensivamente, apontou com o queixo na direção de Cristiano. Olha lá, rapazes, acho que alguém se perdeu a caminho da padaria. As risadas foram altas, grosseiras, rasgando a atmosfera aveludada do Le Ciel. O amigo dele, mais magro e com um sorriso cruel, emendou. Deve estar esperando a caridade do dia. Alguém joga uma moeda para ele? A humilhação, antes velada e passiva, agora se tornava explícita, pública e brutal.
Cristiano não reagiu. Ele permaneceu imóvel, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse catalogando cada insulto, cada risada, cada olhar de desprezo. Seu silêncio parecia inflamar ainda mais os empresários. Ei, você! Gritou o primeiro. Se não pode pagar a conta, vá comer um pastel na esquina. Aqui é lugar de gente séria. O restaurante inteiro agora observava. Alguns clientes pareciam desconfortáveis, outros sorriam discretamente, cúmplices daquele espetáculo de crueldade. Ricardo, o gerente, sentiu uma onda de pânico misturada com uma satisfação perversa. Embora a cena fosse vulgar, ela servia ao seu propósito: isolar e humilhar o intruso, forçando-o a sair por conta própria. Foi então que uma voz trêmula, mas firme, se ergueu de uma mesa próxima. Por favor, parem com isso. Deixem o homem em paz. Era uma senhora idosa, Dona Elvira, uma cliente antiga, conhecida por sua gentileza e discrição. Ela olhava para os empresários com uma decepção evidente. Por um instante, o grupo pareceu surpreso, mas a surpresa logo deu lugar ao escárnio. Olha só, a vovó defensora dos pobres. Por que não o convida para a sua mesa, então? Antes que Dona Elvira pudesse responder, Ricardo interveio, mas não da forma que se esperaria. Ele caminhou até a mesa da senhora com um sorriso gélido. Dona Elvira, por favor, não se incomode. A situação está sob controle. Não queremos que sua noite seja estragada. A mensagem era clara. Cale-se. A senhora, intimidada, baixou os olhos para o prato, o rosto corado de vergonha e impotência. O poder de Ricardo sobre aquele microcosmo era absoluto. Enquanto isso, Lucas, o jovem garçom, sentia o estômago revirar. Cada insulto lançado a Cristiano era como uma pedra atirada contra ele. Ele via no homem de boné um reflexo de si mesmo, de sua família, de todos que já foram julgados pela aparência. A covardia o corroía. Ele queria fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, mas a imagem de sua mãe doente e as contas a pagar dançavam em sua mente. Perder aquele emprego não era uma opção. Então ele se manteve em silêncio, odiando a si mesmo por isso. No meio do salão, uma cena quase imperceptível aconteceu. Uma menina de uns 7 anos, sentada com os pais, olhou fixamente para Cristiano. Seus olhos se arregalaram. Ela puxou a manga do vestido da mãe e sussurrou, a voz cheia de excitação. Mamãe, mamãe, é ele, é o Cristiano Ronaldo. A mãe, uma mulher elegante e preocupada com as aparências, lançou um olhar horrorizado para o homem de boné e depois para a filha. Não fale besteira, Sofia. Claro que não é ele. Não inventa, disse ela, a voz um sibilo urgente, puxando o braço da filha com força. Agora coma sua sobremesa. A menina olhou mais uma vez, confusa, para o homem. Por um breve segundo, seus olhos se encontraram com os de Cristiano por baixo do boné. E ele deu a ela o menor, o mais sutil dos sorrisos, acompanhado de um quase imperceptível piscar de olhos. Era um segredo compartilhado entre os dois. Um segredo que a mãe da menina, em sua pressa para julgar, nunca entenderia. Essa pequena interação não passou despercebida por Lucas. Ele viu o sorriso, o piscar de olhos. E uma semente de dúvida foi plantada em sua mente. E se? Não, era impossível. Mas a calma do homem, a forma como ele absorvia o ódio sem se abalar, não era normal. Tinha algo mais ali. Algo que ninguém estava vendo. A tensão no restaurante era palpável. Era como se o ar estivesse se tornando mais denso, pesado, carregado de uma eletricidade que precedia uma tempestade. Ricardo sentiu que era hora de agir. Ele caminhou com passos firmes e decididos na direção de Cristiano. Chega de esperar. Ele ia expulsá-lo na frente de todos para reafirmar sua autoridade. Senhor, seu tempo acabou. Eu exijo que se retire imediatamente. A voz dele era fria como aço. Ele estava a centímetros de Cristiano, o rosto uma máscara de poder. Mas antes que Cristiano pudesse responder,
A porta giratória se abriu novamente, e a pessoa que entrou fez o coração de Ricardo parar por um instante. Não era um cliente qualquer. Era um homem alto, de terno cinza chumbo, com cabelos grisalhos e um rosto que exalava poder e perigo. Era o Sr. Almeida, um dos mais notórios e temidos investidores imobiliários do país, conhecido por comprar e destruir negócios por capricho. E ele não estava sozinho. Atrás dele vinham dois homens que pareciam seus seguranças. O silêncio no restaurante se aprofundou. Todos os olhos se voltaram para o recém-chegado. Ricardo, esquecendo-se completamente de Cristiano, correu para recebê-lo, o sorriso mais subserviente que ele conseguia produzir. Senhor Almeida, que honra inesperada! Por favor, sua mesa já está pronta. O senhor Almeida ignorou o gerente. Seus olhos varreram o salão, frios e analíticos, e então eles pararam. Não em Ricardo, não nos clientes ricos, mas no homem de boné, ainda encostado na pilastra. Um silêncio mortal caiu sobre o Leciel. O senhor Almeida caminhou lentamente, não para a mesa que Ricardo indicava, mas em linha reta, na direção de Cristiano. Ricardo e todos os outros prenderam a respiração, esperando uma explosão. Talvez o poderoso investidor também estivesse ofendido pela presença do intruso. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que quebrou todas as expectativas. O Sr. Almeida parou em frente a Cristiano, e com um respeito que ninguém jamais o vira demonstrar, ele inclinou levemente a cabeça e disse, a voz baixa, mas audível no silêncio mortal: "Ele está pronto para você." A chegada do Sr. Almeida não era uma coincidência. A mesa com a rosa branca não era uma decoração. E o homem de boné não era a vítima. Ele era o juiz. E o julgamento do Leciel estava prestes a começar. O universo inteiro do Leciel pareceu congelar por um instante eterno. A frase do Sr. Almeida, "Ele está pronto para você", pairou no ar, desprovida de contexto, mas carregada de um peso ominoso. A quem ele se referia? E quem era você? O cérebro de Ricardo, o gerente, trabalhava em alta velocidade, tentando processar a cena surreal. O investidor mais temido do Brasil, um homem que fazia presidentes de empresas tremerem, mostrando deferência a um sujeito de camiseta e boné, era um quebra-cabeça impossível. O olhar dos clientes passou da confusão para a mais pura incredulidade. Os empresários bêbados ficaram sóbrios instantaneamente. A mãe que repreendeu a filha por inventar coisas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Apenas Dona Elvira e Lucas, o jovem garçom, observavam com uma mistura de medo e uma estranha, nascente esperança. Cristiano finalmente se desencostou da pilastra. Ele se moveu com uma economia de gestos, uma fluidez que contrastava com a rigidez de todos ao redor. Ele tirou o boné. E a luz do ambiente, que antes o envolvia em sombras, agora revelava o rosto mais reconhecível do planeta. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais um silêncio de tensão, mas de choque absoluto. Um som coletivo de ar sendo sugado para dentro. Um suspiro abafado de reconhecimento percorreu o salão. Era ele, sem dúvida. Os olhos, o maxilar, a cicatriz sutil. Era Cristiano Ronaldo. A menina, Sofia, que o havia reconhecido, olhou para a mãe com um ar de triunfo silencioso, e a mãe apenas conseguiu abrir e fechar a boca, sem emitir som. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-o pálido como um fantasma. As palavras que ele dissera, o desprezo em seu olhar, a ordem de expulsão. Tudo voltou em um flashback aterrorizante. Ele não havia apenas sido rude com um cliente. Ele havia humilhado um ícone global, em seu próprio restaurante, na noite que poderia definir sua carreira. Mas a revelação de sua identidade foi apenas o primeiro choque. O segundo, e muito mais devastador, estava por vir. O que todos esperavam era uma explosão. Gritos, acusações, talvez uma ligação para a imprensa, um processo milionário.
Era o que qualquer um naquela posição faria. Mas Cristiano não era qualquer um. Ele ignorou completamente os olhares de pânico, os sussurros que agora se transformavam em exclamações de espanto. Ele não olhou para os clientes, nem para o gerente. Seus olhos estavam fixos no Sr. Almeida. Ele veio? Perguntou Cristiano, a voz calma, como se estivessem discutindo negócios em uma sala de reuniões. Ele está esperando na sala privada. Como você pediu, respondeu o investidor. Sala privada? Pedido? A mente de Ricardo não conseguia conectar as peças. Cristiano então se virou, não para o gerente, mas para Lucas, o jovem garçom que estava paralisado perto do bar. Seus olhos se encontraram, e Cristiano deu um leve aceno com a cabeça, um gesto de reconhecimento. Lucas sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Ele tinha sido visto. O único em toda a equipe que demonstrou um pingo de humanidade tinha sido notado. Foi nesse momento que os jornalistas entraram. Não um ou dois, mas uma equipe inteira. Câmeras, microfones, luzes. Eles não entraram de forma explosiva, mas com uma eficiência fria, como se soubessem exatamente o que encontrar. O pânico no restaurante atingiu o nível máximo. Clientes pegaram seus celulares, tentando tirar fotos, gravar vídeos. Os mesmos empresários que o insultaram agora tentavam se levantar, talvez para pedir um autógrafo, uma selfie, qualquer coisa que pudesse reverter a situação. Mas os seguranças do Sr. Almeida formaram uma barreira discreta, impedindo qualquer aproximação. Um dos jornalistas, um homem mais velho e experiente, se aproximou. Mas, para a surpresa de todos, ele não apontou o microfone para Cristiano. Ele se virou para Ricardo. Senhor Ricardo Mendes? Perguntou o jornalista, a voz ressoando no silêncio. Temos informações de que o senhor estava em negociações para vender este estabelecimento para um conglomerado internacional e que a fase final da avaliação, um teste de integridade conduzido pelo próprio comprador incógnito, aconteceu esta noite. O senhor poderia confirmar? O queixo de Ricardo caiu. O suor brotava em sua testa. Comprador incógnito? Teste de integridade? Ele olhou para o Sr. Almeida, depois para Cristiano, e as peças do quebra-cabeça se encaixaram em sua mente com a força de um soco no estômago. O Sr. Almeida era o intermediário. A visita não era sobre uma estrela Michelin. Era sobre a venda do negócio de sua vida. E o homem que ele acabara de humilhar, de tentar expulsar, era o seu potencial comprador. O teste não era sobre a comida ou o serviço. Era sobre o caráter. Sobre como eles tratavam alguém que parecia invisível. E ele havia falhado, miseravelmente, de forma espetacular e pública. Cristiano, que assistia a tudo com uma calma glacial, finalmente se virou para o gerente. Ele caminhou lentamente até ficar cara a cara com o homem que agora tremia incontrolavelmente. A multidão prendeu a respiração. Era o momento da vingança, da humilhação pública. Mas Cristiano fez algo que ninguém esperava. Ele não gritou. Ele não o insultou. Ele apenas olhou nos olhos de Ricardo e disse, a voz baixa, quase um sussurro, mas que cortava mais fundo que qualquer grito. Então, e a minha mesa? A pergunta, a mesma que ele fizera no início, agora tinha um peso diferente. Não era mais um pedido, era uma sentença. O jogo havia virado de uma forma que ninguém poderia prever. Não se tratava de um fã encontrando um ídolo. Tratava-se de um rei, disfarçado de plebeu, visitando seu próprio reino para descobrir que ele estava podre por dentro. E a queda do gerente era apenas o começo do que estava por vir. A pergunta de Cristiano, então, e a minha mesa? Ecoou no silêncio do Leciel, como o estopim de uma bomba. Para Ricardo, o gerente não era mais uma simples questão. Era o som de sua carreira, sua reputação e seu futuro se desintegrando em tempo real. Ele abriu a boca para responder, mas apenas um som engasgado saiu. As palavras haviam fugido, deixando para trás apenas o pânico puro. Os flashes das câmeras dos jornalistas eram como pequenas explosões brancas, imortalizando sua humilhação para o mundo. Ele podia sentir centenas de celulares apontados para ele,
gravando, transmitindo ao vivo sua queda. O vídeo do desprezo inicial, gravado por um cliente discreto, já estava se espalhando como fogo nas redes sociais. Ele era oficialmente o vilão da noite. E o herói, a vítima que se revelou rei, estava parado à sua frente, esperando por uma resposta que ele não conseguia dar. Cristiano não demonstrou satisfação com o sofrimento do gerente. Seu rosto permanecia uma máscara de neutralidade fria. Ele não estava ali para saborear a vingança. Ele estava ali para concluir um negócio, ainda que de uma forma totalmente inesperada. Ele se virou para o Sr. Almeida e disse: "Leve-o para a sala privada. Eu vou em seguida." "Leve-o?" Ricardo olhou em pânico. Ele não era um convidado, era um prisioneiro. Os dois seguranças do Sr. Almeida se moveram com eficiência, posicionando-se ao lado do gerente. Não o tocaram, mas a mensagem era inequívoca. Ricardo, derrotado, seguiu o investidor para os fundos do restaurante, o caminho até a sala privada parecendo o corredor da morte. O outro homem, a peça final do quebra-cabeça, o esperava. Com o gerente fora de cena, a atenção do salão voltou-se inteiramente para Cristiano. O caos controlado se instalou. Os empresários que o haviam zombado tentaram uma aproximação desesperada. "Senhor Ronaldo, que mal-entendido terrível! Somos grandes fãs! Podemos tirar uma foto?" Cristiano nem sequer olhou na direção deles. Seu desprezo era tão absoluto que era mais eficaz do que qualquer insulto. Ele os tornou invisíveis, exatamente como eles haviam feito com ele. Seu olhar, no entanto, procurou por duas pessoas no meio da multidão. Primeiro, Dona Elvira. Ele caminhou até a mesa da senhora idosa, que o olhava com os olhos marejados. Ele pegou a mão dela com uma delicadeza surpreendente. "Obrigado", disse ele, a voz agora suave. "Obrigado por sua bondade." Dona Elvira apenas conseguiu acenar com a cabeça, emocionada demais para falar. Cristiano então chamou um garçom, não Lucas, mas outro, e pediu a conta da mesa dela. Ele a pagou ali mesmo, com um cartão de crédito preto, sem nome ou números visíveis, que ele tirou de um bolso interno. Um gesto simples, mas que, na frente de todos, era uma declaração. Ele recompensava a decência e ignorava a bajulação. Em seguida, ele se virou para Lucas. O jovem garçom estava encostado na parede, pálido, o coração batendo descontroladamente. Ele se sentia culpado por não ter agido, mas aterrorizado com o que estava acontecendo. Cristiano se aproximou dele e Lucas encolheu os ombros, esperando uma reprimenda por sua inação. Em vez disso, Cristiano estendeu um envelope. Era um envelope simples, branco, sem remetente. "Para você", disse ele. Lucas hesitou, as mãos trêmulas. Eu não fiz nada", gaguejou ele. "Você fez", respondeu Cristiano, a voz firme. "Você hesitou. No meio de todos que me julgaram, você foi o único que hesitou. Isso significa que você tem um coração. Mas o coração, sozinho, não é suficiente. É preciso coragem para fazê-lo ser ouvido." As palavras o atingiram como um soco. Não era apenas um presente, era uma lição. Lucas pegou o envelope, o papel parecendo queimar em seus dedos. Ele não ousou abrir. Com seus assuntos no salão resolvidos, Cristiano se dirigiu para a sala privada. Os jornalistas tentaram segui-lo, mas foram barrados pelos seguranças. A porta se fechou, deixando todo o restaurante do lado de fora, fervilhando em especulações. O que estava acontecendo lá dentro? Quem era o homem misterioso que esperava por eles? A verdade era mais surpreendente do que qualquer boato. O homem na sala não era um sócio ou um advogado. Era um chefe de cozinha de renome mundial, Antoine Dubois, conhecido por seu temperamento difícil e seu gênio culinário. E ele estava ali, em segredo, como o consultor final de Cristiano para a aquisição. A ideia era que Dubois avaliasse a cozinha, enquanto Cristiano, anonimamente, avaliaria a alma do lugar. O encontro de negócios era com Ricardo.
O gerente deveria apresentar o restaurante, seus valores, sua equipe. Ele deveria ter vendido um sonho. Em vez disso, ele apresentou um pesadelo de arrogância e preconceito. A humilhação de Cristiano não foi um acidente. Foi a peça central do teste. E o resultado foi catastrófico. Lá dentro, a conversa não foi longa. Dubois, que observara tudo por uma câmera discreta, apenas balançou a cabeça em negação. O Sr. Almeida apresentou os fatos friamente. Ricardo tentou se defender, culpar o estresse, a pressão. Mas seus argumentos eram vazios. Cristiano permaneceu em silêncio durante a maior parte da reunião, apenas observando. No final, ele se levantou. O Le Ciel tem uma estrutura fantástica, uma cozinha impecável. Mas um restaurante não é feito de paredes e fogões, é feito de pessoas. E as pessoas que comandam este lugar não têm o ingrediente principal: respeito. Ele se virou para Ricardo. Você não está apenas demitido do seu cargo. Você está sendo responsabilizado pela quebra de contrato. O negócio está desfeito. E meu grupo de investimento vai garantir que a história da sua gestão de clientes seja bem conhecida no setor. Era a ruína completa, profissional e financeira. Cristiano se virou para sair, mas antes de abrir a porta, ele parou e olhou para Ricardo uma última vez. Sabe qual é a ironia? Disse ele. Eu não vim aqui hoje para testá-lo. Eu vim aqui para celebrar. A mesa com a rosa branca era para o aniversário de morte da minha primeira treinadora de futebol de base. Uma senhora que me acolheu quando eu não era ninguém. Ela amava a culinária francesa. Eu ia comprar este lugar e rebatizá-lo em homenagem a ela. Você não arruinou um negócio. Você profanou uma memória. A revelação final foi o golpe de misericórdia, um que era muito mais pessoal e doloroso do que qualquer perda financeira. A vingança de Cristiano não foi quente e explosiva, mas fria, cirúrgica e devastadora. Ele não destruiu apenas a carreira de um homem, mas o fez confrontar a feiura de seu próprio caráter. Mas a história daquela noite ainda guardava uma última, e talvez a mais chocante, reviravolta, uma que envolvia o envelope entregue ao jovem garçom, Lucas. A saída de Cristiano Ronaldo do Le Ciel foi tão discreta quanto sua chegada. Ele e sua equipe deslizaram pela porta dos fundos, evitando o circo da mídia que se formava na frente, e desapareceram na noite de São Paulo, deixando para trás um rastro de destruição e um salão cheio de pessoas em estado de choque. O restaurante, que minutos antes era um templo de exclusividade, agora parecia a cena de um crime. O silêncio era pesado, pontuado apenas pelos cliques dos celulares e os sussurros atônitos. A notícia, impulsionada pelos vídeos e relatos ao vivo, já era o assunto mais comentado do país. Hashtags como Respeito Le Ciel e A Vingança de Ronaldo dominavam as redes sociais. O Le Ciel estava sendo julgado e condenado em tempo real pelo Tribunal da Opinião Pública. Enquanto o caos se instalava, Lucas, o jovem garçom, permanecia imóvel em seu canto, o envelope branco ainda em suas mãos. Parecia pesado, como se contivesse não apenas papel, mas o peso de uma decisão. Com os dedos trêmulos, ele o abriu. Dentro, não havia um cheque, como se poderia esperar. Havia duas coisas. A primeira era um cartão de visitas, com um nome, Sr. Almeida, e um número de telefone. A segunda era uma única folha de papel dobrada. Era um contrato. Um contrato de trabalho para o cargo de gerente de um novo projeto gastronômico a ser lançado em Lisboa, Portugal. O salário era astronômico. Mas não era isso que fez o coração de Lucas disparar. Era a pequena nota manuscrita no final da página, com uma caligrafia elegante e forte. A coragem que lhe faltou hoje, use-a para construir algo melhor amanhã. A hesitação é o primeiro passo. O segundo é a ação. Estarei esperando por você em Portugal. Era a assinatura de Cristiano Ronaldo. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Não era uma recompensa. Era um desafio. Uma chance de recomeçar, de se tornar o homem que ele queria ter sido naquela noite.
mas a alegria foi imediatamente invadida por um sentimento avassalador de culpa. Ele não merecia aquilo. Ele não havia feito nada. Ele fora um covarde. E enquanto ele lutava com seus próprios demônios, a realidade do Leciel se desintegrava ao seu redor. Os funcionários, antes unidos pelo medo de Ricardo, agora se dividiam. Alguns o olhavam com inveja e ressentimento. Por que ele? Ele não fez nada, sussurrou uma das garçonetes. Outros com pena. Eles sabiam que aceitar aquela oferta significava deixar tudo para trás. O restaurante, em questão de horas, tornou-se um lugar tóxico. A equipe, sem liderança, começou a discutir. As reservas para as semanas seguintes foram canceladas em massa. Os investidores minoritários, apavorados com o escândalo, retiraram seu apoio. O Leciel estava morrendo. A queda de Ricardo foi rápida e brutal. Ele saiu da sala privada não como um gerente, mas como um fantasma. Foi demitido publicamente na manhã seguinte, em uma nota fria da assessoria de imprensa do restaurante, que pedia desculpas a Cristiano Ronaldo e anunciava uma reestruturação completa. Mas era tarde demais. O nome Ricardo Mendes tornou-se sinônimo de arrogância e preconceito. Ele se tornou um pária na indústria. Sua ruína não foi apenas profissional, foi social, pessoal. A história que Cristiano contara sobre sua primeira treinadora, a profanação de uma memória, tornou o ato de Ricardo ainda mais vil. Ele não era apenas um gerente incompetente, era um homem sem alma. Os dias seguintes foram um borrão de consequências. Dona Elvira foi procurada pela imprensa e deu entrevistas emocionadas sobre a importância da dignidade e do respeito, tornando-se uma improvável heroína popular. Os empresários bêbados emitiram notas de desculpas patéticas que foram ridicularizadas publicamente. A mãe que mandou a filha se calar teve que enfrentar o julgamento silencioso de outras mães na escola. A onda de choque daquela noite se espalhou, afetando a vida de todos que estavam lá. E no centro de tudo, duas figuras tomavam caminhos opostos. Cristiano Ronaldo permaneceu em silêncio absoluto. Nenhum post, nenhuma entrevista. Ele deixou que os fatos falassem por si. Sua ausência de comentários era mais poderosa do que qualquer declaração, tornando-o uma figura ainda mais enigmática e respeitada. Enquanto isso, Lucas enfrentava o maior dilema de sua vida. A oferta em Portugal era um sonho. Mas ele olhava para seus colegas, para o restaurante em ruínas, para a cidade onde cresceu, e sentia um nó no estômago. Ir embora parecia uma fuga. Parecia que ele estava se beneficiando da desgraça dos outros. A nota de Cristiano ecoava em sua mente. A coragem que lhe faltou hoje. Talvez a coragem não fosse aceitar um emprego dos sonhos em outro continente. Talvez a verdadeira coragem fosse ficar. Ficar e tentar consertar o que estava quebrado. Ele ligou para o número no cartão do Sr. Almeida. Com a voz trêmula, mas firme, ele deu sua resposta. Senhor Almeida, agradeço imensamente a oferta do Sr. Ronaldo. É a maior honra da minha vida. Mas eu não posso aceitar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu não mereço. E meu lugar é aqui. Eu preciso tentar fazer a coisa certa aqui. Ele desligou, o coração pesado, mas com uma estranha sensação de paz. Ele havia, pela primeira vez, agido com coragem. Uma semana depois, uma notícia chocou novamente o mundo da gastronomia. O Leciel, à beira da falência, havia sido vendido. O comprador era anônimo, representado pelo escritório de advocacia do Sr. Almeida. Rumores voaram. Teria Cristiano mudado de ideia e comprado o lugar para demoli-lo? Ou para transformá-lo em algo novo? A verdade só foi revelada dias depois, quando o restaurante fechou as portas e um novo nome apareceu na fachada: Escola de Gastronomia e Hotelaria Elvira. E abaixo, em letras menores: Diretor Lucas Oliveira. Cristiano não deu a Lucas um emprego. Ele deu a ele uma missão. Ele comprou o restaurante e o entregou nas mãos do jovem garçom, não como um presente, mas como uma responsabilidade. O envelope não continha um contrato de emprego, mas o título de propriedade do restaurante.
A escolha de Lucas em ficar e lutar foi o verdadeiro teste final, e ele havia passado. A história poderia terminar aqui, com um final feliz e redentor, mas o mundo real é muito mais complicado. E o silêncio de Cristiano Ronaldo escondia um segredo final, uma camada de complexidade que ninguém, nem mesmo Lucas, conhecia. A verdade por trás da compra do restaurante era muito mais sombria do que uma simples lição de moral. A transformação do Le Ciel na Escola Elvira foi aclamada como um conto de fadas moderno. Lucas tornou-se um símbolo de esperança, a prova de que a decência poderia triunfar sobre a arrogância. A escola prosperou, tornando-se um centro de excelência que dava oportunidade a jovens talentos de todas as origens, baseada em um único princípio fundamental: o respeito. A história parecia ter encontrado seu final perfeito, uma fábula com uma lição clara e inspiradora. Mas as fábulas são para crianças. A realidade é uma tapeçaria tecida com fios de luz e escuridão, e a verdadeira motivação de Cristiano Ronaldo naquela noite permanecia oculta nas sombras, conhecida por apenas um punhado de pessoas. O silêncio dele não era sinal de nobreza, era uma estratégia calculada. Meses depois do escândalo, um jornalista investigativo, que não se contentou com a narrativa oficial, começou a cavar mais fundo. Ele descobriu que o Sr. Almeida, o temido investidor, não era apenas um intermediário de Cristiano. Ele era o principal concorrente do Le Ciel. Por anos, o Sr. Almeida tentou comprar o restaurante, que ocupava um dos imóveis mais valiosos de São Paulo. Mas os proprietários originais, a família de Ricardo, sempre se recusaram a vender. O restaurante não era apenas um negócio para eles, era um legado. A humilhação de Cristiano não foi um teste de integridade aleatório, foi uma operação de demolição meticulosamente planejada. Cristiano, usando seu poder e sua fama como arma, foi a isca perfeita. Ele sabia que, ao se apresentar daquela forma, provocaria a reação arrogante de Ricardo. A presença dos jornalistas não foi coincidência. Eles foram discretamente alertados pela equipe do Sr. Almeida de que algo grande aconteceria no restaurante naquela noite. O escândalo que se seguiu não foi um efeito colateral, foi o objetivo principal: a desvalorização instantânea do negócio, a ruína da reputação, a pressão pública. Tudo isso forçou a família de Ricardo a vender o restaurante por uma fração de seu valor real para um comprador anônimo, que era, obviamente, o Sr. Almeida. A história contada por Cristiano na sala privada, sobre sua primeira treinadora, a homenagem, a memória profanada, era a parte mais genial e cruel do plano. Era verdade. A treinadora existiu. A data era real. Mas ele misturou essa verdade emocional com o plano de negócios frio para criar uma justificativa moral inatacável para suas ações. Ele não estava apenas destruindo um concorrente. Ele estava vingando a memória de uma figura materna. Quem poderia argumentar contra isso? Ele transformou uma aquisição hostil em um ato de justiça poética. E o que aconteceu com o restaurante depois, a criação da escola, foi a jogada de mestre final. Ao entregar o restaurante a Lucas e batizá-lo em homenagem a Dona Elvira, Cristiano lavou as mãos de toda a operação. Ele não ficou com o imóvel, não lucrou diretamente. Ele se posicionou como um filantropo, um agente de mudança, enquanto seu verdadeiro parceiro, o Sr. Almeida, conseguiu o que sempre quis: a eliminação de seu maior rival e o controle indireto de um local estratégico. Agora com uma imagem pública impecável, a história tinha múltiplos desfechos, dependendo de quem a contava. Para o público, foi a história de um herói que usou sua plataforma para ensinar uma lição sobre respeito. Para Lucas e os alunos da escola Elvira, foi a história de uma segunda chance, um milagre nascido da bondade de um homem. Para a família de Ricardo, foi a história de uma armadilha cruel, uma conspiração que destruiu seu legado e sua vida, deixando-os no ostracismo e na ruína financeira. E para Cristiano Ronaldo e o Sr. Almeida,
Foi apenas mais um negócio, brilhante, implacável e bem-sucedido. A verdade é que Cristiano não era nem um santo, nem um demônio. Ele era algo muito mais complexo, um homem de poder que entendia que no mundo real a moralidade é muitas vezes uma ferramenta e a justiça pode ser moldada para servir a um propósito. Ele viu uma oportunidade de atingir múltiplos objetivos de uma só vez: vingar uma humilhação pessoal, honrar uma memória querida, executar um plano de negócios audacioso e, de quebra, criar uma mudança social positiva. A história nunca foi apenas sobre um homem sendo ignorado em um restaurante. Foi sobre poder, percepção e as complexas camadas de motivação humana. Mostrou que um ato pode ser visto como nobre e cruel ao mesmo tempo, dependendo da perspectiva. Mostrou que finais felizes muitas vezes são construídos sobre as ruínas dos sonhos de outra pessoa. Cristiano nunca mais falou sobre o caso. Ele deixou a lenda crescer, permitindo que cada pessoa tirasse dela a lição que mais lhe convinha. Ele entendeu o poder de um final aberto. A história do Le Ciel tornou-se uma parábola moderna, contada em escolas de negócios, em mesas de bar e em vídeos na internet. E cada versão continha um pedaço da verdade, mas nenhuma continha a verdade inteira. E você? Qual versão dessa história você escolhe acreditar? A do herói que ensinou uma lição? A do empresário implacável que executou um plano perfeito? Ou a verdade desconfortável de que talvez ele fosse ambos? A pergunta final não é sobre o que aconteceu naquela noite no Le Ciel. A pergunta final é sobre nós. Quando confrontados com o poder, somos capazes de ver além da história que nos contam? Ou apenas enxergamos aquilo que queremos ver? A resposta define quem nós somos.